Oi, todo mundo! Hoje eu vim fazer um vídeo que eu espero que seja relativamente rápido sobre como utilizar bronzer. Se você for um pouco mais sortudo do que eu, você provavelmente já está meio bronzeada do verão. Eu continuo com a minha cor de leite ninho de sempre, mas com bronzer o bom é que você consegue tanto realçar um bronzeado que já existe, quanto parecer um pouquinho mais corada de sol. Dá pra fazer as duas coisas. Agora, eu primeiro vou passar um pouco sobre as diferenças entre os acabamentos de bronzer, depois eu vou explicar um pouco sobre como aplicar cada um e como aplicar da maneira que você pareça bronzeada. Agora, você nunca vai crescer realmente seu bronzeado com bronzer, você vai realçá-lo ou apenas dar uma coradinha, como eu já disse previamente. Então, não tente utilizar bases dos tons mais escuros que sua pele, isso não dá certo. Fica com uma cara de que você é uma panqueca que queimou muito na frigideira, não fica legal e não fica nada natural. Bronzer tem que ser adequado ao seu tom de pele. Então eu, por exemplo, procuro os mais claros, porque eu sou tão branquinha, mas à medida que o seu tom de pele for um pouco mais escuro, você pode começar a ir para os bronzers mais escuros. Então, isso é um dado, assim, não tem muito o que pensar. Se você for muito branquinha, não vá com o bronzer mais escuro, porque vai ficar muito ruim. Para isso, esse vídeo aqui não é um vídeo de contorno. Se você tem interesse em saber como contornar seu rosto, eu tenho dois vídeos a respeito, que eu vou linkar aqui e aqui. Um é com base, o outro é com pó. Então, caso você tenha dúvida sobre contorno em si, é só checar esses dois. E agora, sem mais delongas, vamos falar de bronzer que eu quero falar é dos bronzers opacos. Agora, os bronzers opacos, eles ficam muito naturais porque eles têm um acabamento próximo da sua pele, mas ao mesmo tempo eles não vão te iluminar tanto. Eles são muito bons se você quer um efeito super natural, é o mais natural que você vai conseguir. No entanto, eles são um pouco mais difíceis de usar, porque com o opaco você tem que trabalhar um pouquinho mais a parte de mesclar, de esfumar, mas ele também é o que mais vai contornar o seu rosto. Eu não vou poder virar muito aqui este meu bronzer, mas esse daqui é o meu bronzer cintilante. Agora, você tem os bronzers cintilantes e os metálicos. Os metálicos são muito legais se você quiser um efeito mais de pele hidratada, pele meio que um pouco mais molhada. No entanto, eles ficam pouquíssimo naturais, então reserve os bronzes metálicos para sair de noite. Se você quiser sair de dia e você quiser capturar um pouco daquela luz do sol realmente, vá com um cintilante suave. Agora, o cintilante suave você procure por um acabamento perolado, ele vai casar muito bem também com hidratantes com cor, bases bem leves, vai realmente acentuar bem todo o brilho, todo o viço da sua pele. Enfim, eu queria dar algumas palavrinhas sobre bronzers mais em creme. Este daqui é num potinho e ele é muito bom novamente se você quiser um efeito mais molhado, só que ele é mais delicado que o metálico. Ele é um acetinado. Só que no verão, se você tiver com a pele muito oleosa, como é comum, a maioria de nós fica com a pele mais oleosa no verão, este daqui não vai se dar muito bem. Só que, porque ele é muito legal, se você tiver a pele mais madura e você quiser realmente acrescentar aquela cor de bronzeado, que muitas vezes rejuvenesce bastante, se não é laranja, palmas para o laranja, esse daqui é muito bom porque ele vai durar bem e vai hidratar. Nós também temos bronzers que eles vêm numa bisnaguinha, uma consistência de creme gel líquido, e eles são muito legais para misturar na sua base. Só que você quer um que seja bem suave. Novamente, você não quer escurecer a sua base porque vai dar um efeito pouquíssimo natural. Você quer colocar o brilho em todo lugar? Vá com aquele. Lembre-se sempre de trazer ele para o resto do seu corpo. Algumas dicas especiais na hora de aplicar o bronzer são: quando você estiver aplicando, lembre-se de passar também no pescoço, principalmente aqui nessas duas linhas, por assim dizer. Você vem aqui da linha do seu maxilar e você vai descendo, coloca um pouco no colo, porque você não quer ter o rosto realçado e o resto por aqui tão sem graça. Pegue leve no bronzer, nunca aplique demais, mesmo que ele seja pouco pigmentado. Para aplicar os bronzers em pós, eu gosto principalmente de duas ferramentas. Um pincel de pó mesmo, esse daqui é do Kit Amazing Pink, da Pink Gloss. Eu gosto muito dele porque ele vai dar um efeito mais natural, ele vai pegar um pouco mais o rosto inteiro. Ele é muito legal para aplicar os bronzers cintilantes, os metálicos, para dar aquele efeito iluminado geral. E eu também gosto muito de um pincel chanfrado, esse daqui é o número 9 da Vult, de pó, ele é muito macio também. Eu gosto bastante dele para o bronzer opaco, o mate, porque assim eu posso aplicar ele bem nos lugares certos e qualquer coisa eu esfumo mais com ele ou com... Agora eu vou mostrar um pouquinho a aplicação de cada um deles, para vocês terem noção de onde aplicar o bronzer, e eu espero que isso ajude a esclarecer qualquer dúvidas futuras. Bem, eu acho que já é senso comum que o bronzer deve ser colocado nos lugares onde o sol naturalmente bate, ou seja, os pontos altos do seu rosto.
O bronzer, nesse sentido, você pode pensar um pouco como o iluminador, que seria onde batesse a luz, porque o objetivo do bronzer, novamente, não é o contorno. Agora, se você olhar para o seu rosto, onde o sol vai bater com maior facilidade? Nos pontos altos, como eu acabei de dizer. Na ponte aqui do seu nariz, aqui próximo das têmporas, vindo um pouquinho para sua testa. Aqui no alto das suas bochechas, perceba, não é aqui onde você passa contorno, é aqui no alto das bochechas e aqui no seu queixo. Então, é onde nós vamos aplicar o bronzer. Muitas pessoas usam um truque que é a técnica do 3 e do B. Ou seja, você colocar aqui o seu pincel de pó, você descer e você vir novamente até aqui. Isso aqui formaria um 3, do outro lado formaria um B. Certo? O que eu tenho um pequeno problema com essa técnica é que quando você puxa pra aqui, você coloca um pouco de bronzer aqui, que não é realmente o melhor lugar pra você colocar o bronzer. Então, o que eu gosto de pensar é você fazer um C aqui e tira o pincel e daí você vai colocar um pouquinho no seu... Eu vou começar deste lado aqui do meu rosto. Agora, eles costumam ser bem pigmentados. Então, você quer realmente tirar o excesso, inclusive aqui nas costas da sua mão. Pode ver aqui na minha mão o quanto ele é pigmentado. E você quer colocar movimentos circulares suaves. Aqui, então, você sente o osso da sua bochecha. É onde você vai colocar o bronzer. Vem aqui pra sua têmpora e nisso você vai crescendo os movimentos de pouquinho. Você vai parar aqui em cima da sua sobrancelha, que é o ponto alto do rosto. Como eu disse, esfume bem. Você também pode trazer um pouquinho como blush. Porque assim ressalta novamente aquela ideia. Sabe quando você toma sol e você fica levemente corada? Ressaltar essa ideia. Agora no queixo. E no nariz. O bom também é que isso acaba, se você é um pouco consciente sobre o tamanho do seu nariz, isso acaba diminuindo um pouquinho ele. Suave no seu nariz, não vá fazer um bloco. Agora, como eu espero que dê pra vocês verem, quando ele é bem esfumado, o efeito é bem natural, é pra ele se mesclar com a sua pele, mas ele ressalta bastante mesmo o bronzeado, o formato do seu rosto, dá uma cara bem natural e bem saudável. Aqui de frente você consegue ver o lado sem bronzer e o lado com bronzer. Então o contorno aqui tá mais ressaltado e a minha cara no geral tá parecendo um pouquinho mais viva do que este lado. Você pode ver que aqui eu tô mais pálida de fato. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o cintilante, no caso eu vou utilizar o pincel de pó. Como eu disse, eu quero captar um pouquinho mais a luz. Novamente eu tiro o excesso e eu vou começar aqui no mesmo lugar. Apesar do opaco ficar tão natural, pro dia a dia eu sou mais adepta de um que seja um médio cintilante, porque eu sinto que ele dá um pouquinho mais de vida. E o bronzer é um dos melhores itens caso você esteja com pressa e você queira uma cara que pareça mais viva, mais desperta. Agora eu quero mostrar, eu já tenho uma sombra maior aqui no rosto da minha bochecha e é por isso que fica tão ressaltado. Você quer ir com um contorno natural do seu rosto. E aqui está, então, o bronzer colocado. Como eu disse, você iria querer seguir com ele aqui, nessas duas linhas. Gosto muito de aplicar aqui na saboneteira também e até no vão entre os seios no decote, porque fica muito bonito pra você usar um decote e colocar um pouquinho de bronzer. Bronzer em creme eu prefiro aplicar com os meus dedos mesmo, se for pra colocar. Você quer colocar de leve e você quer nos mesmos locais. Como eu disse, aqui já começa a dar um efeito um pouco mais molhadinho. Nada impede também que você queira misturar os seus bronzers. Então, por exemplo, você quer um efeito um pouco mais opaco no rosto inteiro e você coloca um pouco mais do bronzer cintilante só na área das suas bochechas, pode se sentir à vontade para fazer isso, obviamente. Esse vídeo tenha sido útil. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, me escreva lá embaixo. Eu vou dar o meu melhor para responder a todas. Muito obrigada pelo carinho, por assistirem. Se vocês gostaram do vídeo, eu agradeceria muito se vocês me dessem um joinha, que se não me engano é deste lado aqui, mas eu não tenho certeza. Mas não,
é deste lado aqui, é deste... Enfim, tem um joinha aqui, eu agradeceria muito se vocês pudessem me dar um joinha. Se vocês tiverem qualquer dúvida, como eu disse, deixem lá embaixo. E muito obrigada por assistirem, pelo carinho, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau!